E vocês estão incomodando? Estamos começando A arte sempre incomoda, né? A arte sempre provoca, né? A arte sempre provocadora, né? Então sempre tem essa transformadora. Você postou esses dias, né? Que a arte nunca vai ser o politicamente... O teatro, o teatro. A arte, né, em geral. nunca vai ser o politicamente correto, né? Realmente tem que questionar o tempo todo, né? Instigar, que eu falei, né? O artista tem esse papel sempre, né? Tudo bem a coisa do entretenimento, mas eu acho que ele tem que estar sempre dentro da sua postura. Eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem, né? É uma coisa que foi entregue para você, um dom que você tem que ter a responsabilidade sobre isso, como todo dom, né? Acho que você tem o dom do engenheiro, o dom do médico, tem a responsabilidade no que ele faz, o do artista também tem essa responsabilidade de instigar, de fazer as pessoas questionarem o que está aí. Eu falo, não é porque está posto que não pode ser deposto. Não é verdade? Então, eu gosto de falar isso, Emanuela, não é porque as coisas estão sempre transformando, o universo é dinâmico, então acho que as pessoas não podem ficar paradas numa ideia, né, e achar que aquilo... Está escrito em pedra, né? Eu sempre também comento isso, a gente tem... É bem importante o que você falou, porque o papel do artista é muito mais do que estar no palco, né? A gente pode apontar as coisas, é dever da gente, não importa a forma, seja através de um poema, de uma música, do próprio teatro, a gente pode fazer isso que você disse, de questionar sem medo, porque a arte, ela tá aí para questionar sem medo. Às vezes as pessoas têm receio de falar, poxa, mas se eu for fazer um post assim, me posicionando, eu vou ser criticada. Agora a gente está numa vitrine, na internet, você escreveu, já era. Então, assim, as pessoas às vezes têm receio de se manifestar, até assim, politicamente, uma ideologia, sua orientação sexual, com medo do que vai vir da metralhadora, porque elas têm medo, não, mas aí eu vou estar me expondo, e aí eu já vou ser colocada de um lado A, lado B, lado C. Então, que lado que você tá? E aí, a questão não é estar do lado, é você eu tenho direito à minha opinião. Né? Claro que respeitando a sua, claro que vai ter um momento que a gente vai... E o artista, ele tem esse papel, ele traz, olha, gente, está aqui os caminhos, né? E aí é com você escolher o melhor caminho. Escolher... Não, eu me identifico com isso, me identifico com essa música, com esse estilo de música, com essa letra. Então, isso que o Tim falou é muito forte, porque às vezes a gente tem a ideia realmente do artista que está ali, ele tá lá, ele quer fama, ele quer saber de nada, quer saber da música dele. Não, a gente não tem essa coisa assim, egocêntrica. A gente está construindo a sociedade junto, né? Exatamente. Então é isso que eu vejo nesse papel que a gente tem como artista. Até porque hoje, o momento que a gente vive, né? Quer dizer, essa coisa da intolerância, essa coisa do radicalismo, né? Da falta do contraditório, que é tão enriquecedor, né? Como diz o Voltaire, e é um filósofo que eu tenho por base, eu posso não concordar com o que você fala, mas o teu direito de falar está garantido. Sim, é verdade, se expressar, né? Então, e para que a minha verdade prevaleça, não preciso matar a sua. As duas dá para conviver, né? Quer dizer, então, isso daí precisamos também sempre estar trazendo como diálogo também, nada imposto, mas sim dialogando, conversando, né? E é legal. Agora, o coletivo, vocês como coletivo, uma coisa também que a gente percebe na cultura, e vocês percebem, que aquela visão que a gente tem do artista, da pessoa que sobe no palco e que canta, leva a sua música, não é bem assim, né? Porque vocês têm que fazer de tudo, né? Desde ligar a luz do teatro até apagar, recolher o fio depois, mais ou menos. Isso mesmo. Eu costumo falar de uma coisa assim, foi criado, assim, eu acho, mais ou menos, na década de 50, criou um certo glamour em cima do artista, do artista, que é uma bobagem, né? É uma besteira que foi criada. É uma ilusão. Uma ilusão. E é uma coisa que foi alimentada, de alguma forma, pelos canais de mídia, pela sociedade, esse glamour que não existe. O artista é um trabalhador como outro qualquer. Ele tem que ralar, ele tem que pagar ele tem que ralar, ele tem que, para você estar aqui. Paga boleto. Sabe, você tem. Sabe, eu lembro a Denise Fraga falando uma vez, né, que você vai para a TV, o pessoal acha famoso que você está rico. Então, você aí é ruim, porque você vai comprar uma carne no açougue, aí o cara já acha que você é rico, entendeu? Eu falei, não, você é artista, entendeu? Né?
porque foi criada essa coisa do glamour, né? Então, assim, não existe isso, né? Sabe, o artista é um trabalhador como outro qualquer, ele tem as suas responsabilidades, horários, disciplina, como você falou, tem que carregar lá, é como você aqui, a gente tem que bater o escanteio, cabecear, defender o gol e estar lá correndo. Jogar nas 11, né? E filmar. E estar fazendo tudo e correndo. E a maior parte do trabalho do artista não é quando ele está no palco ali, é atrás, entendeu? Quando ele está fazendo todo o backstage, fazendo a produção, correndo atrás, vendendo, fazendo contato, dando entrevista, ensaiando, trabalhando, pagando e tal, tentando uma maneira de se sustentar, né? Porque às vezes com a própria arte ele não consegue, então ele tem que fazer um trabalho paralelo, dar aula, trabalhar com o produtor, ou ajudar a fazer um trabalho, enfim. Ele vai ter que fazer vários trabalhos na vida, às vezes, para conseguir sustentar aquela arte dele até o momento que ele possa se valer disso. Tal. Então, enfim, é uma série de coisas que o artista tem que fazer e as pessoas têm essa ideia errônea, né? De que é uma tirando que, uma coisa que você falou, que a gente vê ainda que as pessoas têm essa percepção, que, assim, ser artista não é trabalho. Mas você é artista, mas você faz o quê? O trabalho. É claro que quando a gente precisa realmente, às vezes, ter o nosso segundo trabalho, como muitas outras pessoas têm, duas jornadas. A gente tem outro trabalho porque, como eu te disse, até ficar sustentável, mas não deixa de ser. Claro, arte, inspiração é vocação, mas é um trabalho. E as pessoas às vezes falam, mas você faz o quê? Sou artista de circo. Mas você ganha dinheiro como? Como se fosse assim, tipo, diversão, né? Ou então música, né? O que você faz? Eu canto, eu sou músico. O que você faz? Quer dizer, como se... É uma coisa que é um rótulo que não é verdade. Mas fala, Ju. Não, eu tava falando, a gente, nessa questão de produção também, né? Mudou muito a dinâmica, né? Quando era gravadoras, né? Lá na década de 60, 70, tinha um modelo. Hoje não, a gente grava, disponibiliza, mesmo ainda tem algumas dificuldades, né? Porque gravar uma música é caro, né? Precisa de horas de estúdio e tudo mais. Mas aos poucos, como a proposta do nosso trabalho, né? É uma construção, né? De pensamento, de diálogo, a gente vai formando essas equipes, né? Não só a equipe de músicos, mas os produtores, né? Sei lá, o cenógrafo, a gente vai trabalhando, né? Degrau por degrau, para construir, né? Realmente, né? De fato. Sim. Mas é um trabalho longo, né? Não é tão simples assim. E árduo, né? Trabalha pra caramba. Muito. Eu falo assim que a jornada do artista é muito maior, entendeu? Porque você tem que trabalhar 12, 15 horas por dia mais, até para você conseguir dar conta de toda a demanda do que tem. Você trabalha muito. É que as pessoas acham que até aquela coisa, a arte está acorda tarde, sabe? Tipo, dorme até tarde, não faz nada, cara. Não, você tem disciplina, entendeu? Só que a gente não tem final de semana, feriado. Tirando que, assim, quando a gente vai fazer nossos shows, é um presente que a gente dá para o público. Não é pensando assim, peraí, não, porque eu sou artista, tipo, mas você que escolheu. Não, a gente quer que ele tenha a melhor experiência. Que a música, claro, é uma produção nossa, uma criação, né, da gente, também ele tem esse acolhimento, que ele sinta, que ele goste, que ele participe. Então, quando a gente pensa desde a entrada, desde quem vai recebê-lo, desde como que vai ser como você mesmo disse, nosso cenário, a gente está pensando no público, é um presente para o público, é tudo pensar, desde a florzinha que é colocada, não, peraí, né, que você teve essa preocupação da água com a gente, com a mesa da gente nos acolher, é a mesma coisa com o público. Né, porque a gente quer abraçar, a gente quer transmitir uma mensagem. Tem muitas pessoas que às vezes falam, puta, aquela sua música, nossa, foi uma música que mexeu comigo, né? Gosto, porque alimenta, né? A música, a arte, ela alimenta a alma. Não adianta falar que você vive sem arte, que tipo, não preciso. Que é mentira. Não, você não vive sem a TV, sem o filme, a novela, a música no carro, dirigindo, o livro. A arte é uma coisa que... Eu acho que o importante, e aqui eu sempre... Por isso que eu falo muito da pré-produção, do trabalho do bastidor, porque, por exemplo, quem vai assistir uma peça, um espetáculo, ou um show, né? Porque hoje o show de música, ele tem outras linguagens também, né, envolvidas. As pessoas, às vezes, não deparam, elas não param para pensar nisso. Como é que chegou naquele ponto? Né? Ele só assiste, né? E aí, quer dizer, a gente tem que mostrar para ele como é que chegou, como é que foi aquele trabalho de pesquisa, como é que foi aquele cenário montado, como é que foi, quantas pessoas envolvidas, porque às vezes a gente fala da cultura, mas a cultura é uma indústria também, né? Claro. Num país que a gente tem um índice de desempregados altíssimo ainda, 12 milhões de pessoas, e eu acho que uma das violências maiores que você possa fazer com o ser humano é você tirar a força de trabalho dele,
né? Porque a gente fala de violência, a gente fala muito da violência física, né? Da violência psicológica, mas a violência de que você não tem um trabalho para sustentar a sua família é terrível, né? Você vê o teu filho precisando de alimentação e você não tem, você vê, né? Você não consegue, porque muitas das vezes você deixa de ser cidadão, porque você não tem um olerite. Verdade. Você não tem como comprovar, porque todo mundo, da mesma forma que todo mundo fala da arte, chega para você e fala, você tem olerite, você tem salário? Não, não tem, porque é cruel isso. E a indústria da cultura, né, Sandra? Inclusive na música ainda a gente está caminhando, assim, engatinhando ainda nessa questão de direitos, né? Direito jurídico, né? Questão de você pagar o INSS, a gente não paga. O INSS, se for pagar, é separado pelo caderneta. Não sobra nada. Não tem sindicato que não funciona, né? Às vezes, não. Outros órgãos, né? Que não tem uma função prática, ativa. Então, isso dificulta. É claro que nós, né, como artistas, a gente também tem que se mobilizar. Mas também tem que ter uma troca. A gente tem que também conseguir chegar. Porque, às vezes, nem isso a gente consegue em determinados órgãos. Né? Sim, existe uma burocracia, né, às vezes. O país é um pouco burocrático e isso dificulta, né? Sim. E você falou essa coisa da indústria cultural, é muito interessante, né? Porque no Brasil, ainda o empresário enxerga muitas vezes a cultura como uma coisa de despesa, ou como uma coisa de sonegação, de renúncia fiscal, não sonegação, de renúncia fiscal, né? Mas você vê, eu fui numa palestra dentro de um projeto chamado MIC Brasil, que foi ali no Conjunto Nacional, no ano passado, estavam lá vários secretários de cultura, ministros da cultura, etc. E eles exporam muito interessante essa questão, que fizeram um levantamento e viram que cada real que você investe em cultura, você tem um retorno financeiro, de fora aquele R$1 que você recupera, mais R$3. Então, é comprovado que você investindo em cultura, não é que você tem, além de todo o ganho que a gente tem, né, da população, enfim, de tudo que esse discurso que a gente já sabe, você tem um ganho real em dinheiro, financeiro. Por quê? Porque quando você investe em cultura, você movimenta todos os setores ligados a ela também. Então, você vai, às vezes, movimentar a questão da hotelaria, da gastronomia, enfim, de outras coisas também que movimentam, de forma que você tem o retorno desse investimento. Então, investir em cultura não é uma questão só assim poética, digamos assim, não é discurso de artista, né? É um discurso que você pode levar para uma questão financeira. Vale a pena quando você investe, porque você tem um retorno também de grana. Só que você, como você está falando, porque isso ainda no Brasil, essa indústria ainda é mal ela é mal vista, de certa forma, não tem uma visão global o empresário. Então, ele tem uma visão muito assim, mas eu vou dar dinheiro para isso aqui, é como se você está fazendo uma beneficência, uma doação. Só que é considera dinheiro público, né? Então, exatamente. Só que isso é uma coisa que tem um retorno. Isso que as pessoas não entendem. Então, quando fala assim, mas tanto dinheiro investido em cultura, mas esse dinheiro vai retornar também como empregos para essas pessoas. Exato. Então, não é uma coisa que você está dando só para a arte. Senão fica parecendo uma coisa, sabe, assistencialista, sabe, para o artista. E muita gente não sabe mesmo lei de incentivo. Muita gente fala da lei Rouanet, mas sem saber. saber como é que funciona, o mecanismo mesmo. Que, na verdade... As leis estaduais também. né, o fomento. Sim, exato. O pessoal não... Eu acho assim, as leis precisam ser aperfeiçoadas cada vez mais, eu acho, mas não é você destruir, você tem que, na verdade, melhorar o que está aí, né? Se você destrói, você quebra todo um caminho que foi percorrido até aí. É como se você estivesse subindo uma escadinha, você fala, não, está errado, você desce tudo lá no primeiro degrau. Não, você tem que pegar e melhorar daqui para frente. Você já andou um caminho, ok, se há problemas para você solucionar, e eu concordo que existem problemas para solucionar, mas você tem que pegar daí para frente e melhorar. Então, o aperfeiçoamento eu acho que é sempre bom, até para que você crie essa noção de investimento, mas para não ficar uma coisa sempre assistencialista. E isso que você falou, Tia, é importante, porque, por exemplo, realmente, acho que o grande problema do país é essa coisa do partido, né? Não do Estado, mas do partido. Ou seja, a cada 4 anos se desmonta tudo e começa a montar tudo, porque o que o partido fez anteriormente... que deu certo, não, mas foi o partido A que fez, eu sou o B, então eu vou ter que destruir para fazer o meu. E aí, quando chega no C e no D, quer dizer, você não constrói nada. Mesmo já virando projeto de lei, né?
que já está, não tem como mexer. Mas mesmo assim, Eles encontram um mecanismo. Mecanismo porque foi mexer. tal partido, o partido A, B, C ou D. Na verdade, temos que pensar coletivamente. Acho que E no todo mundo de mundo hoje sofre, né, é o que Fran? vocês estão fazendo, o coletivo, porque esse pensar coletivo, ele tem que se sobressair ao individual, porque enquanto a gente está pensando individualmente, realmente, né, como planeta até, algo maior, a gente não vai realmente fazer. A casa é uma só, né? Nós temos uma casa só aqui, entendeu? Exatamente. Vamos se arrumando, vamos se entendendo, porque não tem jeito, entendeu? Não tem que você falar, vamos mudar daqui para lá. Não dá, não. Música? Música. Nós vamos cantar uma canção agora chamada Quantas Manhãs, que ela foi inspirada no conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Você conhece esse conto? A Terceira Margem do Rio? Já ouvi falar, mas... Os mineiros aí conhecem. Guimarães Os tem mineiros não pode deixar de ver. É fantástico. Os mineiros Guimarães Rosa, bom, a gente aqui é muito fã, né? Nós da ISA aqui somos muito fã do Guimarães Rosa, né? Eu considero particularmente um autor fantástico, né? Tem Estou apaixonado. uma inteligência, uma profundidade, consegue na simplicidade, né? Ser profundo, né? Que eu acho que é uma qualidade assim essencial na arte, né? Você conseguir ser profundo, mas sem ser chato, né? Fazer o simples não é fácil. Não é fácil. Não é fácil fazer o simples. E ele nesse conto, A Terceira Margem do Rio, que é um conto pequenininho, muito simples, né? Eu faço uma interpretação meio metafísica, né? Porque o Guimarães era um cara muito profundo no que ele falava sempre, né? Então, às vezes você vê de uma maneira... Porque é um conto muito simples. Ele fala lá da história do cara, o pai vai para o rio, fica lá, né, no rio, o filho fica na margem, né, vai alimentando o pai e tal, enfim. Mas só que nessa historinha que ele conta, né, a gente faz uma interpretação meio metafísica do conto, onde o rio, na verdade, esse pai e filho não são dois, é um só. É o desdobramento de você. Porque você pode ser a pessoa que fica na margem, olhando o rio passar, ou você pode ser a pessoa que mergulha, que vai no rio, né? Que entra nesse rio. E aí ele coloca esse rio, simbolicamente, né? Metafisicamente, falando como se fosse a própria vida, né? Então você pode ter a escolha de você mergulhar nesse rio, né? Entrar nessa água, né? E passar por toda essa aventura, ou você ficar só olhando ali, né? De fora, tal, ver o que acontece. E tudo bem. E tudo bem, é uma escolha. É uma escolha. São escolhas. Tem um certo ou errado. Não existe certo e errado, exatamente. E aí ele coloca isso. Porque você vê, quando ele fala a terceira margem do rio, não existe terceira margem, né, de rio. E o que é essa terceira margem? É o próprio rio, né? Só pode ser, ele está falando do próprio rio, né? Então o rio passa a ser o protagonista, né? A sua vida, né? Você como protagonista dessa vida, né? Tal. Então tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? De propósito e tudo mais, né? E a canção um pouco vai por essa interpretação do conto. Qual é o nome da canção? Quantas manhãs. E aí a gente vai fazer com a interpretação em Libras. Para quem está vendo, né? A gente vai fazer em Libras. Ela vai fazer uma transcriação, né? Poética. O rio passa e leva o meu olhar. Suas águas, mistérios são a me provocar. As margens dos medos nos fazem ficar. Enquanto essa água tem pra eu me aventurar. Diga lá o que tem nesse rio que vai me devolver o que partiu. Me apropriar de mim mesmo e me transformar. Tantas vezes eu estive aqui, sim, bem diante, perto de mim. Por um longo tempo hesitei, com medo de entrar. Por quantas manhãs é preciso partir? Quantas manhãs quero ver esse sol
que ainda espero por vir. Por quantas manhãs é preciso ouvir? Quantas manhãs quero crer que isso tudo não faz parte de mim. Viver é algo perigoso, o rio da vida é temeroso, mas todo rio sempre encontra o mar. Viver é algo perigoso, o rio da vida é temeroso, e na terceira margem eu vou te encontrar. Por quantas manhãs é preciso partir? Quantas manhãs quero ver esse sol, ainda espero por vir. Por quantas manhãs é preciso ouvir? Quantas manhãs quero ver que isso não faz parte de mim. Por sobre essas águas eu quero andar, caminho que leva além.